Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e hoje um pouco diferente. Decidi gravar para vocês um vídeo sobre os jogos que vão acontecer domingo do Brasileirão. Tava dando uma olhada nesses jogos e achei bem interessante. Decidi gravar esse vídeo para vocês aqui para falar um pouco sobre esses jogos, passar minha análise, minha visão aqui que eu tenho dessas partidas em relação às apostas que a gente pode encontrar valor para esses jogos. E se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre que eu mandar os vídeos você receber a notificação em primeira mão. Não esquece aqui de se inscrever no canal e ajudar esse canal a crescer. Vamos lá aqui para os jogos, eu separei aqui todos os jogos do dia 17 e a gente tem aqui Atlético Paranaense e São Paulo. Nesse jogo aqui a gente tem um São Paulo que estava no auge da temporada e caiu de produção assim de uma hora para outra. O São Paulo de uma hora para outra parou de vencer. Vamos olhar aqui nos últimos jogos, nos últimos 5 jogos a gente tem apenas uma vitória do São Paulo nos últimos 5 jogos. Um time que estava ganhando tudo, um time que estava tranquilo no campeonato, na primeira posição, isolado, com jogos a menos. Agora o São Paulo está aqui com a mesma quantidade de jogos do Internacional, 29 jogos, e 56 pontos, enquanto o Internacional está aqui com 53 pontos. Um jogo de diferença aqui para o Internacional igualar. Então assim, o São Paulo ele estava numa fase absurda e caiu de produção aqui com essas derrotas que ele teve aqui para o Bragantino e para o Santos. Então assim, a gente tem um Atlético Paranaense que nos últimos 5 jogos está fazendo partidas muito boas, tá aqui, ganhou do Botafogo, ganhou do Vasco e ganhou do Bragantino. Tudo bem, o Vasco não faz uma boa campanha, o Botafogo não faz uma boa campanha, enfim. Mas mesmo assim o Atlético Paranaense conseguiu 3 vitórias muito boas aqui. Empatou aqui contra o Curitiba, enfim, perdeu de 1-0 só aqui. Então assim, o Atlético Paranaense está conseguindo se segurar nos últimos 5 jogos. E o São Paulo está aqui, perdeu para o Santos, perdeu para o Bragantino. Aqui foi Copa do Brasil, empatou com o Grêmio 0-0, perdeu para o Grêmio aqui de novo, de 1-0. Ganhou do Fluminense. Enfim, o São Paulo não vem fazendo uma boa sequência de jogos, vem fazendo jogos muito abaixo do que estava fazendo antes. A gente tem aqui um Atlético Paranaense jogando em casa com 3 vitórias nos últimos 5 jogos, e um empate aqui contra o River. Enfim, uma derrota só de 1-0. Então assim, jogando em casa o Atlético Paranaense vem bem nos últimos 5 jogos. E o São Paulo fora de casa tem 3 derrotas e apenas 2 vitórias. Uma contra o Goiás, o pobre Goiás, e uma contra o Fluminense aqui de 2-1, o resto tudo derrota. Na tabela de classificação, o Atlético Paranaense está aqui com 38 pontos, Tem que tentar vencer tudo que tem pela frente para... Não sei nem se ele consegue atingir ainda a quantidade de pontos aqui, mas enfim, pode muito bem tirar pontos aqui do São Paulo. Não acredito que será um jogo fácil para o São Paulo, E se você olhar aqui as partidas no confronto direto, 1-0, 1-0, 1-0, 0-0, 1-0. Ou seja, são times também que não movimentam muito o placar quando se enfrentam, Então prestem muita atenção aqui nesse jogo, pode ser uma cilada essa partida. Talvez, eu acredito que o São Paulo ele pode vir bem motivado, porque tem um treinador que tenta o máximo botar o time para frente, E o São Paulo pode vir bem motivado para essa partida por causa das derrotas que teve e porque o Internacional está chegando aqui na cola dele. Então o São Paulo pode vir bem motivado e talvez assistindo o jogo, se o São Paulo tiver melhor, a gente possa ter aqui uma boa entrada a favor do São Paulo. Mas de pré-live eu não faço nada. Passando aqui para Santos e Botafogo. Santos acabou de vir de um excelente jogo contra o Boca Juniors. Santos fez uma partida em alto nível contra o Boca. Ganhou de 3-0, se classificou para a final da Libertadores. E eu não sei como é que Cuca vai escalar o time do Santos aqui para esse jogo contra o Botafogo. Botafogo, fraco Botafogo, O Santos ele pode poupar seus jogadores principais para essa partida aqui, depois do jogo que teve contra o Boca. Mas se o Santos vier de titular para esse jogo, a gente tem aqui um Santos com odd de 1,65 contra o pobre Botafogo que está aqui na... Deixa eu carregar aqui. O Botafogo está aqui na penúltima posição, com 44 gols sofridos em 29 jogos. Então assim, essa odd aqui do Santos a 1,65 me agrada bastante se o Santos vier com seu time principal para jogo. Até se não vier com o time principal, acredito que dá pra gente pegar uma odd boa aqui no Santos
durante o jogo. Também pode ser bem interessante. Passando aqui, a gente tem o Atlético Mineiro versus o Atlético Goianiense. Bom, esse jogo daqui, o Atlético Mineiro ele tá tentando ainda brigar pelo título, tá com 50 pontos, né? 2 jogos de diferença do São Paulo. São Paulo tá com 56, eles estão com 50 pontos. Um odd de 1,44, um odd bem baixo aqui. O Atlético Mineiro ele vem aqui com 2 vitórias, 2 empates nos últimos 5 jogos. E o Atlético Goianiense também. O Atlético Goianiense é um time muito chato, um time que, quando você menos espera, ele dá uma complicada no seu adversário e empata o jogo, ou então ganha aqui de 1-0, como foi aqui, 2-1, né? Sempre assim um gol de diferença, né? E a gente tem aqui o último jogo que eles fizeram, 4-3, ou seja, quase complica aqui a vida do Atlético Mineiro. 3-2, quase complica a vida do Atlético Mineiro. 2-1, também quase complica. Então assim, é um time bem chato, né, de você jogar contra ele. O Atlético Mineiro em casa tem 3 vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota aqui, jogando em casa nos últimos 5 jogos, vem com uma sequência muito boa em casa. O Atlético Goianiense também vem com uma sequência muito boa fora de casa, então é um jogo assim que tenha cuidado. Mesmo o Atlético Mineiro bem motivado aqui nesse jogo para se aproximar ainda mais do São Paulo, tenham cuidado nesse jogo, porque o Atlético Goianiense pode pregar uma peça nesse jogo aqui. E jogando em casa, né, o Atlético Mineiro ele tem 48 gols marcados no campeonato, mas jogando em casa ele tem aqui 31, ou seja, de 48, 31 foram jogando em casa. É um time muito forte dentro de casa e talvez aqui a gente tenha um jogo que possa ser interessante para o mercado de gols. Pode ser bem interessante aqui essa partida para gols. Passando aqui agora Ceará e Bragantino. Vamos deixar a gente abrir esse jogo aqui para a gente ver as odds do Match Odds. Temos aqui o Ceará com odd de 2,40 e o Bragantino com odd de 2,80. O mercado indica que a odd do Bragantino está descendo e a do Ceará está subindo. Né? E isso deve ser porque o Bragantino ele pegou 2 jogos muito bons aqui, né? Amassou o São Paulo nesse jogo, foi sorte o São Paulo ter feito 2 gols e fez aqui um bom jogo aqui contra o Atlético Mineiro. Se eu não me engano, tomou empate do Atlético Mineiro no finalzinho de pênalti ou algo assim, não me recordo bem, mas fez aqui um grande jogo aqui contra o Atlético Mineiro. Então vem de 2 jogos muito bons contra times mais fortes, então isso às vezes dá incentivo para os apostadores no mundo todo irem aqui no Bragantino, então a odd começa a cair. Mas eu vejo aqui um jogo muito interessante para gols, né? Porque a gente tem um Ceará que costuma marcar gols, né? Se a gente ver aqui nos últimos 5 jogos, o Ceará marcou gol em 4 desses jogos, marcou 2 gols aqui, marcou 1 gol aqui, marcou 2 aqui, marcou 1 aqui, então marcou gol em 4 dos últimos 5 jogos. E o Bragantino também é um time que costuma marcar gols, né? Marcou 2 gols aqui, marcou 4 gols aqui, marcou 2 aqui e sofreu gol também em todos os jogos, né? Sofreu gol também aqui em 3 dos últimos 5 jogos do Ceará. Então são 2 times que fazem muitos gols e sofrem muitos gols. Pode ser muito interessante esse jogo aqui para o mercado de gols. Ambas marcam over 2 asiáticos ou 2,5, 2,25. Bem interessante aqui para esse mercado. O último confronto deles aqui, né, direto na casa do Bragantino, foi 4-2, bem movimentado aqui esse jogo. Então acredito que pode ser bem interessante essa entrada em gols, né, alguma entrada em gols. E o último jogo aqui da rodada do Brasileirão do dia 17, a gente tem aqui o Internacional versus o Fortaleza. O Internacional está na segunda posição, né, que a gente já viu aqui quando a gente estava analisando os outros jogos, está na segunda posição com 53 pontos. E o São Paulo com 56, então o Internacional em casa tem que fazer de tudo para ganhar essa partida aqui. Está com uma odd de 1,66 e o mercado indica que essa odd está subindo. Então até lá talvez a gente tenha uma boa odd aqui para o Internacional. O Internacional embalou uma sequência absurda de resultados, né? 5 vitórias nos últimos 5 jogos, né? A famosa Racing perfeita dos últimos 5 jogos. E o Fortaleza, coitado, tá aqui com foi 0-0, 1-0, 0-0, 2-0 e 2-1, todos perdendo, né? Então o Internacional tá com muita motivação para ganhar o Campeonato Brasileiro. Pode
conseguir ganhar, né? Porque o São Paulo começou a tropeçar e o Internacional começou a ganhar tudo. Então eu acredito que seja um jogo aqui bem interessante para a gente pegar a favor do Internacional. O Internacional jogando em casa é um time sempre muito forte. Então talvez valha muito a pena a gente fazer uma entrada aqui no Internacional. A gente tem uma odd de 1,66, essa odd está subindo. Quem sabe a gente não pega aqui a 1,80 até lá no dia 17. Bom pessoal, e foi isso. Uma análise aqui desses jogos que vai acontecer no dia 17, domingo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre que eu mandar os vídeos aqui você receber a notificação em primeira mão. Não esquece de deixar aquele like porque isso ajuda bastante na produção de conteúdo. Tamo junto pessoal e até a próxima.